Shalom, Boker Tov, bom dia para vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs de coração, de alma. Graças do Adonai por sempre essa nossa oportunidade de estarmos interligados, ainda que através da mídia, através dos meios digitais. Mas é muito prazeroso para mim poder compartilhar com vocês, e à medida que a gente vai estudando, eu sempre digo que mesmo quem ensina aprende, né? Porque a gente está sempre buscando um novo conhecimento, né? Crescer no conhecimento também para poder transmitir, né? Nada é estático, até mesmo quando a gente tem essa compreensão da Torá, por ela ser a palavra de Deus, a Torá é viva, ela tem esse aspecto marcante na vida da gente, né? Então hoje, conforme eu tinha combinado com vocês, nós vamos estudar sobre os essênios, que é extremamente importante para nós entendermos como é que era o mundo a época da Brit Hadashah, quando está se compondo ali o Novo Testamento. Então, por exemplo, eu sou apaixonado pelas escrituras, assim, eu gosto muito de ler, né? Todos os dias eu faço as leituras aqui, as minhas leituras em particular. Depois nós temos a nossa leitura em família, e ainda nós temos as parashot no Shabbat. Mas o delicioso é quando a gente começa a mergulhar, né? Se aprofundar, não fazer só apenas a leitura do texto, mas começa a entender ali, por exemplo, uma coisa que qualquer leitor da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ele vai se dar de conta, é de que muitas vezes é usado ali a palavra luz, né? E a luz veio ao mundo, ele é a luz, Deus é luz, vocês são luz, iluminem, né? Não se pode ocultar a luz debaixo de um cesto, mas tem que se colocar no alto para iluminar todos. Israel é a nação eleita, é a nação para ser luz no mundo, né? Luz aos povos. Então muitas vezes essas expressões elas estão repetidas nos escritos sagrados, e as pessoas não se dão de conta que elas revelam algo ali, né? Elas têm uma informação ali, porque não é filosófico, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que não é filosófico, não é uma questão é uma maneira de se expressar, dizer que é luz, né? Porque aí tem as trevas e a luz vai iluminar. Às vezes as pessoas levam muito para esse lado e se esquecem de que a palavra de Deus ela é viva, ela além da sua interpretação literal, ela tem um nível que nós chamamos de nível Sod, que é o nível oculto, né? o nível da revelação. Então, em cada uma das expressões que existe no Tanakh, na Brit Hadashah, na Torá, elas são muito mais do que aquilo que a gente está vendo ali naquele momento, né? Então, é preciso entender. E os essênios, eles formavam um grupo religioso, eu acho muito encantador até um pouco um pouco não, muito, dos essênios, né? Talvez se naquela época eu vivesse e eu não fosse então um nazareno, né? Um seguidor de Yeshua, talvez o grupo que eu mais me identificasse fosse os essênios, por causa dessa característica deles que é muito interessante, tá? Então, quando a gente for estudar agora os essênios, vocês vão ver que eu vou traçar um paralelo sempre com os primeiros nazarenos, né? Os primeiros homens e mulheres ali que passavam a seguir Yeshua como Messias. Esse grupo de pessoas, esse grupo de discípulos, Talmidim, eles tinham características muito próximas dos essênios. E os próprios ensinos do Messias, de Yeshua, eles estavam muito ligados a esse comportamento, esse estilo de ensino, a essa essência do ensino, né? Dos essênios. E quando a gente começa então a estudar, a gente vai perceber isso. Bom, um detalhe é que as pessoas em geral conhecem os essênios mais por causa da fama dos manuscritos do Mar Morto, né? Aqueles manuscritos foram encontrados numa caverna por um pastor de ovelhas, né? Que encontrou, estavam guardados em vasos de cerâmica e preservados. Então, quando foi achado, foi considerado um dos maiores tesouros da humanidade, porque ali eles tinham
cópias dos escritos sagrados do Tanakh, do que chamam de Velho Testamento, né? Do profeta Isaías e vários outros textos que estão ali. São tantos textos que eles foram catalogados, numerados, uma centena de documentos, né? E esses estão obviamente lá no... Mas existe a disponibilidade deles para ser vistos e estudados no próprio site, né? Mas muito mais do que o manuscrito do Mar Morto, que é importante, é claro, né, precioso, o testemunho de pessoas que viveram naquela época, né, como Flávio Josefo, por exemplo, eles vão dar um pano de fundo de como eles viviam, né, e isso vai nos chamar muita atenção, né, porque é história, e uma história muito ligada ao início do movimento nazareno, né, ou seja, aqueles primeiros discípulos, Talmidim de Yeshua. Então, primeiro a gente precisa entender, essênios é uma palavra que ela é a tradução do grego, né, da palavra são isim, mas essênios no grego significa a santidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, era um grupo que desejou ardentemente a santidade. Essa santidade, às vezes chegou a tomar proporções que eles preferiram se isolar. Eles preferiram viver no deserto, nas cavernas, formaram uma espécie de aldeia essênia para se isolar do resto da sociedade, porque eles viam na sociedade daquela época muita podridão moral, muita falta de santidade mesmo, né? E eu estou falando de uma sociedade que teve contato com a Torá, tá, gente? Não estou falando que eles estavam vivendo em outros países, não. Era ali mesmo, na Judéia, ali, né? E o que acontece? Eles, em busca dessa santificação, eles preferem se isolar. Tá? A grande maioria dos essênios eram isolados, socialmente falando. Existiam essênios que viviam em meio à sociedade. Não era uma regra absoluta, mas a maioria era isolado. E dentro desse isolamento, eles criaram até regras de convivência e de vivência, né? Então, eles viviam da agricultura, eles produziam os próprios alimentos, eles tinham uma família assistia a outra, né? Eles tinham todo um cuidado grupal, ou seja, eles como um grupo, eles se cuidavam e se mantinham para que a santificação deles fosse atingida. Então, esse isolamento foi positivo num certo aspecto, foi. Eles não aceitavam o sumo sacerdote da época, né, porque eles viam que o Kohen Hagadol da época não era um homem justo, não era um homem santo como deveria ser prescrito pela Torá. Não é que eles negassem o templo, nem negassem o que a Torá ordena em relação ao templo, em relação ao Kohen Hagadol. Não, eles concordavam, tinha que ter um Kohen Hagadol, tinha que ter o templo, tinha que ter as ofertas de sacrifício, tudo isso concordavam. Eles não concordavam era com a figura, com a pessoa que ocupava a posição que deveria ser santa e sagrada de Kohen Hagadol, né, sumo sacerdote. Então, eles disseram, olha, não tem como a gente ir lá no templo, que é sagrado, e ter um sujeito que é impuro, que é podre moralmente, e ele ainda está na função de sumo sacerdote, e a gente tem que passar por ele para fazer o serviço, a adoração a Adonai. Então eles não concordavam, eles não iam. Eles se isolaram até do convívio do templo, né? Eles não tinham, eles tinham amor pelo templo, mas não iam no templo porque o consideravam contaminado pela presença dos sacerdotes da época. Então eles se isolaram e deixaram, historicamente, momentaneamente, né, cronologicamente, de fazer as oferendas, as ofertas no Beit HaMikdash, no templo, né? Eles não foram mais, tá? E é interessante isso porque vocês vão ver que já vai traçar um paralelo aí com os nazarenos já depois, né? Depois da destruição do templo, né? No ano 70. Por quê? No momento que o templo foi destruído, no ano 70, e aí, bendito seja Adonai, ele vai ser construído de novo, os nazarenos,
E os próprios judeus não nazarenos, né, eles não tinham mais como fazer os serviços de adoração a Adonai do jeito prescrito na Torá. Então eles tiveram que buscar outro meio, certo? Até hoje nós fazemos isso. Eu não tenho como ir a Jerusalém e fazer, nem celebrar as festas, né, direito, né, na previsão da Torá ali, na ordenança da Torá, e no meu dia a dia é muito complicado a gente viver 100% dentro do aspecto cultico previsto na Torá. Então, o que os nossos sábios, após a destruição do templo, adotaram? Olha, nós não temos mais o altar. Então, a nossa mesa agora, na nossa casa, vai ser o altar. Então, a gente tem que considerar a nossa mesa sagrada. O que nós vamos oferecer e comer sobre essa mesa tem que ser sagrado. Então, até as nossas orações são para que Adonai abençoe e receba a nossa alimentação ali como algo sagrado. Então, a nossa alimentação também tem que ser santificada segundo a Torá. Certo? Não é só santificada por palavras, mas santificada no seu aspecto físico, né? Ou seja, o tipo de alimento que eu vou consumir na minha mesa tem que estar de acordo com a Torá. Eu não posso comer camarão, por exemplo, na minha mesa. Eu não posso comer carne de siri, de caranguejo, de lagosta, carne de cação, de arraia, ou a própria carne de porco, os derivados de porco. Por quê? Primeiro, porque a Torá me diz que esses alimentos não são permitidos. E segundo, porque a minha mesa agora também é um altar e eu preciso torná-la sagrada. E as nossas orações, né, os sábios dizem, olha, as nossas orações vão substituir os nossos sacrifícios. Então, nós não podemos oferecer sacrifício, não tem tempo, mas nós podemos continuar oferecendo as nossas orações, porque junto com os sacrifícios iam as nossas orações, concorda comigo? Ou seja, naquele tempo, não era simplesmente chegar lá, toma aí o animalzinho e deu. Não, eu tinha que fazer a entrega desse animal, da farinha, do azeite, do vinho, do bolo, né, do bolo asmo, do pão. E junto eu tinha que oferecer, obviamente, a minha prece, a minha oração. Então hoje eu não tenho o templo, mas eu posso continuar oferecendo as minhas orações. E os essênios, que viveram antes da destruição do templo e que já consideravam o templo maculado por causa da presença do Kohen Hagadol, eles decidiram o quê? Olha, nós não vamos lá porque nesse momento não está sagrado, não está santificado. Nós vamos ficar aqui, eremitas, né? Afastados da sociedade, vamos buscar a nossa santificação e nós vamos ter que substituir tudo isso. E eles passam também a substituir por orações. Então é muito interessante, porque os nazarenos vão fazer isso, os judeus também, não nazarenos, vão fazer isso, e os essênios já faziam, tá, na nossa época. Uma outra coisa que é interessante é que para eles a Torá era a base de tudo, né? Ou seja, eles não abandonaram a Torá, igual os nazarenos, né? Que na confusão da virada do segundo século, as pessoas acham que cristãos é a continuidade dos discípulos de Yeshua, de Jesus. Não, não é. É um outro grupo. Tá? O cristianismo é uma seita que surgiu no século II. Os nazarenos, que eram aqueles que criam em Yeshua como Messias, eles eram formados por judeus e por gentios, né? Ou seja, não judeus. E eles preservavam a Torá, porque a Torá é a palavra de Deus. Não tem como eu abandonar a Torá e dizer, não, agora eu sou cristão, então eu não preciso mais de Torá. Bom, tu é cristão, porque é uma seita. Podia ser hindu, podia ser confucionista, sei lá o que, né? Mas quem segue a Bíblia, quem segue a palavra de Deus, de verdade, nunca vai abandonar a Torá, nunca. Porque a Torá é a palavra de Deus. Davi diz, a Torá de Adonai é perfeita. Se é perfeita, não tem como. O próprio apóstolo Paulo, que eles usam como escudo para dizer, não, mas o Paulo falou que não é mais. Mentira, isso é heresia. O Paulo dizia, os mandamentos, nas mitzvot, são bons, né? Santos e justos. Ele exalta a Torá em todo o tempo. O que as pessoas confundem é porque ele fala que a Torá não tem o poder de salvar. Não, por quê? Não porque ela não pode salvar. A Torá pode salvar, sim. Se eu cumprisse 100% da Torá, não precisaria da figura do Messias. Eu seria salvo, eu seria um justo 100%. Mas como eu não consigo cumprir por causa da minha natureza, da minha inclinação para o mal,
ela não é o elemento que me salva. E todo judeu sabe disso, até vamos dizer, o judeu ortodoxo, né? Não é o judeu nazareno que eu estou falando. Nós precisamos do Messias, da figura do Messias. Se você chegar lá em Israel agora e perguntar para um judeu ortodoxo se ele crê no Messias, ele vai dizer que sim, claro que sim. Se ele está esperando o Messias, ele vai dizer que sim, está esperando o Messias. A nossa diferença de judeu nazareno e um judeu ortodoxo não está na nossa na Torá, está na nossa compreensão em relação ao Messias. Para nós, judeu nazareno, nós esperamos o Messias, mas esperamos ele na sua segunda vinda, certo? Os judeus ortodoxos esperam o Messias na primeira vinda. Então, ambos esperam o Messias. E os gentios que passaram a ser nazarenos, passaram a confiar suas vidas ao Messias de Israel, eles também aguardam a vinda do Messias na sua segunda vinda. Tá? E eles são chamados nazarenos, como diz as escrituras sagradas. Ninguém é chamado de, surgiu o cristianismo na época dos talmidim dos discípulos. Mentira. O cristianismo surgiu foram pagãos gentios que criaram o cristianismo e distorceram a palavra. Tá? Isso eu vou sempre bater. Não tem nada a ver com os meus irmãos que são cristãos, que são cristãs, que muitos deles, a maioria deles que eu conheço, são pessoas piedosas, pessoas maravilhosas. Eu estou falando de teologia, de sistema, de ensino, de doutrina que é herética e é diabólica. Tá? O problema é que os meus irmãos, minhas irmãs, eles não têm esse conhecimento. Então, porque lhes falta o conhecimento, lhes falta esse entendimento do que eu estou falando. Então, eu ataco veementemente a teologia. Ataco mesmo, porque eu conheço a teologia, eu estudei teologia por anos. A teologia, ela é mentirosa, ela é herética. É claro que tem certas coisas na teologia que são verdades, né? Como a crença no Messias, que Yeshua é o Messias, né? Jesus é o Messias, óbvio, né? De que ele vai voltar, isso tudo é verdadeiro, mas é a maneira de criar uma apostasia. Você pega verdades e insere no meio das mentiras. Então você tem, por hora, algumas coisas são verdadeiras e no recheio maior mentiras, né? Então você pega lá uma carne boa, né, para fazer o seu alimento e mistura com carnes ruins. Então aí quando você come, você acha que está comendo a carne boa somente, né? E está comendo carne ruim também, que é a teologia cristã. Bom, eles também pensavam que as pessoas, os essênios também acreditavam que a gente tem um certo poder sobre a nossa inclinação para o mal. Ou seja, eu tenho a inclinação do bem e do mal constantemente agindo na minha vida. Tá? Todos nós. Que a do bem chama-se Etzetov e a do mal Etzerara. Né? Essas duas inclinações, elas estão constantemente em luta dentro de mim, me forçando a tomar decisões constantemente. E eu tenho, obviamente, a presença de Deus na minha vida, e você que crê em Deus e, sobretudo, se submete à Torá, você vai entender o que eu estou dizendo. Você tem esse poder de Deus, essa autoridade de Deus, esse Espírito de Deus, para lutar contra essa inclinação do mal, no sentido de tomar decisões acertadas. Tá? Não é porque eu vejo algo que vai me seduzir que eu tenho que cair na armadilha. Eu tenho o poder dentro de mim, que é a presença do Espírito de Deus, para enfrentar isso. Quando eu não enfrento, quando eu cedo, é porque a minha Etzerara, a minha inclinação para o mal, ela se sobressaiu por causa dos meus desejos como ser humano, né? Não que eu não tenha o poder de lutar. Então os essênios também acreditavam. Eles acreditavam que nós precisamos nos isolarmos da maldade. A mesma coisa que nós pensamos, né? Judeus nazarenos, né? Ou os gentios nazarenos, que eu não tenho que me afastar da sociedade, mas eu tenho que me afastar de tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário à Torá. Então os essênios, eles pensavam dessa maneira também, e os talmidim, os discípulos de Yeshua, também pensavam dessa maneira. Outra coisa, eles aguardavam ardentemente a vinda do Messias, nós também. Tá? Eles também eles lecionavam, né, sobre o mundo vindouro. Então, o que significa isso? Que todos nós cremos num mundo atual, tá? O Olam Hazé, e todo mundo nós acreditamos no mundo vindouro, o Olam Rabá. O próprio Yeshua, nos seus ensinamentos, como o Messias, ele dizia, né?
no mundo vindouro, que ela é Olam Haba, está em hebraico, que é uma crença fundamental. Nenhum de nós, veja bem onde que eu vou chegar aqui com vocês, nenhum de nós crê de que vamos morar no céu. Tá? Isso é um paganismo, tá? Isso é uma invenção pagã. Nós acreditamos no mundo vindouro. Tá? E quando fala, mas Pedro, existe lá um novos céus e nova terra. Sim, mas o novo ali, gente, é isso que é muito importante. O novo ali é Hadashah, é um renovado. Não um novo no sentido de eu vou para um lugar totalmente criado da hora lá, ou um lugar diferente do meu totalmente. Não. Ali é que a terra e os céus passaram por uma renovação. Tá? Para vocês terem uma ideia melhor, quando lá em Noé, na época de Noé, houve dilúvio, o que aconteceu com a terra? A terra ela foi destruída totalmente? Não, ela foi renovada, porque quando a água ocupou a terra e depois ela baixou, no período do dilúvio, depois que ela baixou, surgiu uma nova etapa na terra, né? Com o justo Noé e seus filhos vivendo sobre a terra e começando a linhagem santa ali, que vai desembocar em Shem, né, o filho de Noé, e vai trazer a pessoa de Abraham, né, de Abraão, aí vai vir Yitzhak, vai vir Yaakov, vai vir as 12 tribos, vai vir dentro das 12 tribos de Yehudá, dentro de Yehudá vai vir o Mashiach, o Messias, né? Então houve uma renovação, e agora nós vamos passar por uma outra etapa de renovação, porque eu vou estudar com vocês o dilúvio de uma outra maneira, né? Eu já apresentei um vídeo sobre dilúvio, eu vou trazer outra informação para vocês sobre o dilúvio no outro vídeo. Vocês vão entender por que houve o dilúvio propriamente dito. As pessoas têm a concepção assim, Deus se desgostou com a humanidade e destruiu tudo. Não é isso. Quer dizer, literalmente mas existe uma revelação nos textos da Torá que vai te ter uma outra visão adicional a isso. Porque ele poderia destruir a terra assim, plástico. Destruiu a terra e ele preserva espiritualmente, segurava lá o Noé e, destruía a terra e bota a terra de novo. Não, ele fez um dilúvio. Tá? E aí nós temos informações no dilúvio de choveu 40 dias e 40 noites. Aí nós temos duas informações, que as portas do céu, né, e as portas do abismo verteram água e a terra foi coberta com água até cobrir os montes. Né? Depois nós temos toda uma informação do que acontece com a baixada dessas águas. Todas essas informações que estão ali, minuciosamente na Torá, elas nos revelam informações profundas, mais do que os olhos podem captar na mera leitura do texto. Então, quando a gente está falando aqui de mundo vindouro, não é um mundo, nós vamos habitar no outro planeta, ou vamos habitar no céu. Não. Deus não criou a terra para destruir a terra. Se nós olharmos os textos nas escrituras, a terra ela é eterna. Ela foi criada para ser eterna. Ela não nasceu eterna. Ela nasceu no eterno, que é o próprio Deus. Mas ela foi criada para ser eterna. Ela vai ser a morada da manifestação divina. Esse é o grande objetivo de Bereshit, né? Do princípio. Criar a terra para que Deus habitasse nela, junto com os seus filhos. Tá? E os essênios também pensavam nisso, e era a mesma visão dos nazarenos, né, que vem posteriormente a ele. Existiam dois grupos muito comuns naquela época, muito frequentes naquele período ali, que eram os fariseus, né, que é Perushim, e nós tínhamos Hassidim, né, isso é importante a gente entender. Perushim, né, fariseus, como é traduzido, as pessoas vão falar, fariseu é tudo gente ruim, hipócrita, mentira, isso é mentira. Tá? Uma grande maioria dos fariseus eram hipócritas e eram legalistas, né? Que é o que Paulo muitas das vezes chama de praticantes da obra da Torá, porque eles faziam aquilo de maneira legalista. Tá? Eu vou dar uma ideia simples. Se eu chegar aqui, eu sei que eu tenho que fazer a lavagem das mãos, tá? Eu sei que eu tenho que fazer a lavagem das mãos. Mas se eu transformar aquilo ali numa algo que sem entendimento, eu estou fazendo mecanicamente. O Pedro me falou que eu tenho que lavar as mãos, aí eu vou lavar as mãos. Eu tenho que lavar as mãos, lava as mãos e pronto, aí lava as mãos e deu. Isso aí virou obra da lei, ou seja,
você não tem a consciência do que significa aquilo ali, e também eu não tenho o poder de julgar outras pessoas por causa disso. Tá? Eu tenho que fazer a minha parte, mas eu não tenho esse poder. Então, quando eles impunham, eles faziam aquilo, transformar aquilo em obra, porque eles diziam assim, nós fazemos isso. Só que a alma deles, né, a essência deles, o espírito deles, era um espírito hipócrita. Ao mesmo tempo que eles lavavam as mãos, como ordena, eles também mentiam, roubavam, aprontavam. Tá? Então, isso era uma obra da lei. Aos olhos dos outros, eles estavam lavando as mãos, mas a alma deles estava suja. Por isso que Yeshua os chamava de hipócritas. Mas nem todo fariseu era assim. O Paulo era fariseu, Nicodemos era fariseu, e eram pessoas de elevada estatura de santidade. Então, esse grupo do Perushim, que justamente significa os afastados, separados, né? E nós tínhamos o Hassidim, que é o grupo dos piedosos, né? Que as pessoas que focavam mais na questão da bondade mesmo, né? Da benignidade, de fazer o bem ao próximo. E os essênios, eles derivavam tanto dos Perushim como dos Hassidim. Então eles se separaram dos Perushim e ao mesmo tempo eram piedosos como os Hassidim. Então quando a gente vê os nazarenos, eles são chamados, não, ordenados por Yeshua para serem separados e piedosos e bondosos. E isso é uma característica do Talmidim de Yeshua, né, que vai aflorar de maneira que, se você ver lá o livro de Atos, né, você vai ver lá que eles tinham tudo em comum, eles dividiam as suas coisas, eles vendiam suas terras, suas casas e ajudavam aqueles que tinham menos. Havia um espírito de piedade. E os essênios, eles percebem que eles são um misto de separados e de piedosos, mas não tem como conviver naquela sociedade tão hipócrita. Então eles resolvem se afastar mesmo, passam a morar no deserto. E aí a gente vai ver, existem diversos documentos, né, que vão relatar sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, no ano 167 antes de Yeshua, né, antes da Era Comum, havia um idólatra chamado Antigo Epifânio, bem conhecido de quem conhece a história da abominação desoladora no templo, né? E ele conquista Jerusalém, e ele, olha, não quero mais Torá, não quero mais circuncisão, quem fizer circuncisão vai morrer, se eu pegar alguém com Torá vai morrer, é para queimar a Torá. E aí até as mulheres judias, que mesmo diante dessa ameaça e da morte realmente absoluta, porque ele mandava matar mesmo, as mulheres não desistiam, levavam suas crianças no 8º dia para fazer a circuncisão. E quando ele sabia disso, ele mandava matar a criança ainda no colo da mãe, para que a mãe visse a criança sendo morta ali diante dela. Então foi uma época de terror muito grande. O povo judeu sofreu muito com isso. Tá? E imagina você queimar a Torá, de proibir o culto a Adonai, de matar as crianças que estariam fazendo circuncisão e iam passar pela circuncisão. Então ele foi um diabólico, ele foi um anti-messias da época, né? E aí o que aconteceu? Os essênios, eles não se deram por vencidos nisso. E aí o que eles fizeram? Vamos para o deserto, vamos viver no deserto. E lá a gente vai manter todas as práticas da Torá. Tanto é que a Torá e os escritos sagrados, né, os manuscritos do Mar Morto, eles foram preservados nas cavernas e bem escondidos. Quando se achou há pouco tempo essas cavernas, estava tudo lá. Então, graças aos essênios, as escrituras foram confirmadas como... Claro que não precisaria disso para nós, né? Mas elas foram confirmadas como realmente existentes. Pegaram, porque o que a gente tinha muito era escrito baseado na tradição oral, né? O exemplo, o profeta Isaías falou tal. Os sábios sabiam disso e repetiam isso, e isso era escrito. Mas como é que eu vou saber que isso realmente era o que existia antes da Era Comum, antes de Yeshua, né, vamos dizer assim? Então esses manuscritos provam que os textos eram verdadeiros e que os nossos sábios estavam ensinando a verdade, tá? Que a tradição oral era verdadeira, tá? Não havia erro nesse sentido. E aí eles vão se isolar.
Então, quando a gente vai olhar o João Batista, né, Yohanan Matthebiel, ele é um homem que vive no deserto. Ele é igual aos essênios, olha, ele se alimenta de mel silvestre, de gafanhoto, vive no deserto, usa roupas simples, tá? E é isolado, é extremamente santificado, extremamente ligado à Torá. Notem que as palavras dele são palavras duras de ouvir por aqueles que são falsos, hipócritas, religiosos falsos, né? Então a gente olha a figura do João Batista como um essênio, porque ele tinha as mesmas características. Então você tem que imaginar que todos os discípulos de Yeshua, eles faziam parte de algum grupo. Eles não eram assim, esse não faz parte de nada, esse aqui não é nada, eu vou pegar esse aqui. Não, eles faziam parte de algum grupo. Tanto é que, por exemplo, Paulo era fariseu, né? Então a gente vai ter que buscar quem é quem nos Talmidim. E o João Batista, ele, que é precursor do início do ministério de Yeshua, ele era o típico essênio. Então, assim, nós temos praticamente a certeza de que ele era um essênio, e que ele então foi usado por Adonai para que preparasse o caminho. Reparem que a voz que prepara o caminho no deserto, né? Ou seja, no deserto da Judeia é que ele está proclamando a vinda do Messias, e o Messias vai até ele no deserto, tá? Então é muito interessante. Por que no deserto? Porque ele vivia nessa região e ele ministrava, ele ensinava, ele fazia a imersão nessa região. Mas deserto? Sim, mas tem as fontes de água lá também, tem o próprio Rio Jordão que passa lá também, né? E aí, que ninguém ia viver sem água, né? Óbvio, né? E ele vivia nesse local, então tudo identifica ele como essênio. Quando a gente vai olhar o João, o apóstolo, né, o Talmidim, a gente vai ver que as características de João também são essênicas. Porque ele tem o mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de agir, o mesmo falar, tá? E ele é um lado mais racidim, né? O João era mais piedoso, nota que ele falava filhinhos, né? Ele era aquele que deitou, né, se inclinou no peito do Messias. Ele era uma pessoa muito mais amorosa, e toda essa característica era de um essênio, né? É claro, como todo grupo tem A e B, né? Nós temos um grupo de pessoas mais e menos, tá? Obviamente, tá? Como na época que o Jonas foi nomeado como sumo sacerdote, essa nomeação foi feita por Alexandre Balas em 152, isso foi considerado pelos judeus mais religiosos como algo ilegal, tá? Ainda que a gente pudesse ter as informações de Flávio José, segundo o qual a cidade viveria 7 anos sem sumo sacerdote, tá? Provavelmente, o membro mais antigo e mais alto desse grupo religioso, ele exerceu essa função por esse lapso de tempo, sem ter oficialmente o título. Esse antigo sumo sacerdote, saído da linhagem sacerdotal dos Onias, descendentes, né? Esse Jonatas, ele assume como sumo sacerdote sem pertencer à linhagem sacerdotal. Ele não pertencia à linhagem sacerdotal. Então, ele é empossado na marra, e os essênios, né, eles não vão concordar com isso. Nós não podemos aceitar esse sujeito, porque esse sujeito não segue a linha prescrita da Torá, né? Ele não descende de Tzadok, que é considerado o grande sumo sacerdote, o último grande sumo sacerdote que existiu, né? E como ele não descendia dessa linhagem, e alguém impôs que ele se tornasse sumo sacerdote, os essênios recuaram. Não, isso não pode acontecer. Não pode ser desse jeito. Ou se a gente obedece a Torá, não obedece. Então eles retraíram, eles não reconheceram Jonas como sumo sacerdote. Então eles se afastaram. Tá? E isso é muito interessante, porque notem que isso vai influenciar em muito a vinda do Messias. Porque o apodrecimento moral sacerdotal vai atingir um nível que não tem mais como seguir
ao sumo sacerdote. A gente lendo a Brit Hadashah, a gente já percebe como agiam os sumos sacerdotes naquela época, né? Eles eram políticos ligados ao imperador romano e ostentavam seu luxo, os seus erros morais, e ocupavam um cargo que deveria ser de santidade. Eles em nada pareciam com o último grande sumo sacerdote, que era o Sadoc. Então os essênios, de jeito nenhum, nós vamos reconhecer esse povo aí. Tá? Não tem jeito. Então nós vamos se afastar. O filho de Alexandria, ele inclusive ele viveu na época apostólica, né? Ele chega a citar o seguinte: porque os essênios estão acima de todos os outros adoradores de Elohim. Por que ele fala isso, gente? Porque ele está dizendo o seguinte: gente, eles atingiram um grau de santidade tão maravilhosa que eles estão acima de qualquer adorador que existisse na época. Eles eram vistos como pessoas especiais. Então, quando nós vamos ter os Talmidim, na era de Yeshua, a gente vai ver que os Talmidim, eles vão atingir uma profunda semelhança com os essênios. Eles vão formar um grupo que continua no meio da Judéia, da Galiléia, eles vão estar em Jerusalém ou em outros lugares da Ásia, mas eles formam um grupo sempre unido e mantêm a santidade. Eles já não reconhecem mais os sumos sacerdotes da época lá, né? Eles, até nominalmente, eles vão dizer que são sumos sacerdotes, mas agora Yeshua passa a ser o grande sumo sacerdote, né? O Kohen Hagadol, né? Eles reconhecem uma mudança de linhagem ali, e eles vivem isolados, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo contagiando com uma vida piedosa, bondosa, as pessoas que estão na volta. Igual faziam os essênios. Os essênios eram pessoas bondosas. Eles cuidavam das pessoas. Eles eram amorosos nesse sentido, tá? Eu vou ler algumas passagens aqui para vocês terem uma ideia de que o ensino, a doutrina dos nazarenos, ela é igual à dos essênios. Percebam aqui, vou citar alguns textos para vocês terem ideia. O Kefá, né, o Pedro, a primeira carta de Pedro diz o seguinte, lá no capítulo 1, versos 15 e 16. Ao contrário, seguindo os santos que os chamou, tornem-se santos em tudo que fazem, porque o Tanakh diz: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Em Hebreus, Ivrim, capítulo 12, verso 14, esforcem-se pela manutenção de Shalom, da paz, né, com todos, e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 7, porque não nos chamou Elohim para a imundície, mas para a santificação. Em Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Elohim é criado em verdade, justiça e santidade. O que a gente está vendo aí, gente? Que a mesma doutrina que está sendo passada para os Talmidim era a mesma doutrina que os essênios viviam. Eu não estou dizendo que houve plágio ou coisa, não, estou dizendo que esse era o ideal de santidade. Os essênios estavam em busca desse ideal de santidade. E na época de Yeshua, do Messias e dos apóstolos, eles começam também a ensinar e cobrar. Eles começam a cobrar da Kehilot, das congregações, que não é igreja não, tá? É congregação judaico prosélita, ou seja, gentios e judeus que seguiam a Torá e que reconheciam Yeshua como Messias. A igreja vai ser inventada pelos gentios no paganismo depois. Eles cobravam essa santidade. E o mesmo jeito dessa cobrança e desse ensino dos essênios. Então a gente nota que os discípulos também estavam carregados dessa característica dos essênios, tá? Que era o ideal de santidade, tá? que existia na época. Olha outros textos. Mostre-me a sua fé. Mostre-me essa sua fé sem atos, eu lhe mostrarei a minha fé por intermédio das minhas ações. Tiago 2, 14, 17, 18. Atos 2, 42 e 46. Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos Shirrim, né, dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. De modo contínuo e fiel, e com a singeleza do propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas. O modo vivendo dos apóstolos e dos Talmidim era igual dos essênios, tá? Vocês terem uma ideia. Por quê? O que eles faziam? Eles viviam singeleza de vida, na simplicidade da vida, sem ostentar nada, sem viver para adquirir coisas.
Tá? Eles não viviam no materialismo, eles viviam no celestial. E os apóstolos, e os talmidim de Yeshua, eles também viviam nesse sentido. Então, mesmo porque era o mesmo propósito. Tá? Eles tinham tudo em comum, um ajudava o outro, eles partiam pão de casa em casa. O que é partir o pão de casa em casa? Não é simplesmente ir lá tomar um café com o outro. Eles dividiam o seu pão, eles compartilhavam dos seus bens uns com os outros. Né? E eles se encontravam no pátio do templo para se dedicar às orações e buscar a Torá, igual os essênios faziam. Tá? É o mesmo modus vivendi. A diferença é que os essênios em si não perceberam que Yeshua era o Messias. E os talmidim, ou seja, os discípulos de Yeshua, reconheceram Yeshua como Messias. Mas o modus vivendi era o mesmo. A busca pela pureza, pela santidade, o afastamento da materialidade. Mas nós não estamos no mundo para viver, para comprar coisas, adquirir cargos, sermos alguém na vida. Nós estamos aqui para sermos luz, né? Para a nossa alma ter luminosidade, para nós prepararmos a morada do Altíssimo. Porque a nossa missão é nos prepararmos, né? Nos retificarmos, nos santificarmos e santificarmos o mundo, para que o mundo seja então renovado, né? Novo mundo, novos céus, para que o Altíssimo venha e habite entre nós. É claro que é a sua manifestação, né? Então isso é o que os essênios faziam. Os essênios, eles guardavam o Shabá dedicadamente, né? Há registros disso. Então, o Filho de Alexandria, ele fala, que é uma obra citada, ele chega a dizer o seguinte: eles guardavam o Shabá, pois consideravam o sétimo dia santificado e se abstêm de todo e outro trabalho. Gente, Shabá é isso, é se abster de trabalho e viver aquele dia para Adonai. E claro, para sua família, para você descansar. Uma das funções do Shabá é o seu descanso. E a outra função do Shabá é a sua santificação. Você não pode ser igual aos outros 6 dias. Tem que haver uma mudança muito drástica. Né? É um dia muito especial, carregado de santidade espiritual, celestial, que nos toca. E como que viviam os talmidim, os discípulos de Yeshua? Também obedecendo o Shabá. Gente, existem dezenas de textos, eu vou colocar alguns aí na tela para vocês verem enquanto eu estou falando. Os discípulos de Yeshua, eles obedeciam o Shabá, até porque não tem como. Se você não seguir o Shabá, você não é discípulo do Messias. Essa é a grande verdade, porque ser discípulo do Messias significa guardar a Torá. Tá? Porque o Messias, ele é o maior mestre da Torá. É isso que as pessoas não entendem. Eles acham que Yeshua é um mestre, mas um mestre do quê? Né? A ideia de mestre é mestre da Torá. Quando você vê lá Paulo dizendo, olha, ele deu dons uns para pastores e mestres, né? A palavra pastores e mestres está interligada, certo? Não é um título, o fulano é um pastor, fulano é um mestre. Não é um título, tá? É funcional, é a função. Então a função do pastor mestre era cuidar dos novos discípulos, instruindo-lhes na palavra. E que palavra? Na Torá. A Torá, ela modifica teu comportamento, ela é a ética dos céus, para nós termos um comportamento aceitável diante de Adonai. A regra de vida de todos os discípulos de Yeshua era a Torá. O empenho de obedecer a Torá era gigantesco. Então qualquer afastamento disso, trocar o Shabá por domingo, não mais celebrar as festas que estão previstas na Torá, ter um novo jeito de agir. Agora não precisa fazer mais isso, porque na Torá era assim, mas agora não vai fazer outro jeito. Isso tudo é abominação, tudo isso é prostituição espiritual. O cristianismo é uma prostituta espiritual. A teologia, a doutrina é uma prostituta espiritual. Tá? Então, quando vocês vão olhando assim, os essênios e os discípulos de Yeshua, eles tinham muita similaridade, porque ambos buscavam a mesma coisa. Os documentos mostram o seguinte, né, que os essênios viviam de uma maneira, de um padrão moral elevado, social elevado. Não é padrão social no sentido de dinheiro, não, eles eram muito humildes, tá? Vejam o seguinte, vou colocar um slide para você ver aí comigo. Eram dotados os essênios de nobres valores morais e espirituais. São instruídos na piedade, na santidade, na retidão, na economia, na política, no conhecimento do que é verdadeiramente bom.
mau e indiferente, para escolher as coisas que são necessárias e evitar as que são contrárias. Nisso eles usam uma regra e uma definição tríplice, isto é, amor a Deus, amor à virtude e amor à humanidade. Olha que interessante. Eles viviam com essa regra. Amor a Deus, amor à virtude, a piedade, a bondade, as coisas boas e amor à humanidade. A característica de um Talmidim, de um discípulo de Yeshua, tem que ser a mesma. Porque esse é o ideal de vida de todo aquele que obedece a Deus, de que ama a Deus verdadeiramente. Vamos mais. Alguns cultivam a terra, outros são empenhados nas diversas artes que promovem a paz, beneficiando assim a si próprios e aos seus vizinhos. Eles não acumulam tesouros de ouro e prata, nem adquirem grandes extensões de terra por um desejo de lucro, mas para se proverem somente com as necessidades absolutas da vida. O filho de Alexandria relata isso. E quando a gente vai ver o ensino de Yeshua, reparem que, olha que eu falei aqui agora do ensino dos essênios. Agora, olha que Yeshua ensina, lá em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Presta atenção. Não juntem riqueza para vocês na terra, onde traças e ferrugem destroem, e onde os ladrões abrem as forças e roubam. Em vez disso, juntem riqueza para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não entram nem roubam. O ensino de Yeshua mesmo dos essênios. Repararam? Eu não estou dizendo que Yeshua plagiou os essênios, por favor, entenda isso. Yeshua é o grande mestre, o maior mestre da humanidade. Ele está ensinando aquilo que os essênios também já ensinavam. Por quê? Porque é o ideal. Entendeu? Se alguém antes de Yeshua dizer que tinha que amar, e Yeshua dizer que tem que amar, ele não está fazendo plágio, é o ideal. Entendeu? A Torá diz lá em Levítico que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, e também amar a nós mesmos e ao próximo. E Yeshua, ele repetiu isso na Brit Hadashah. Por quê? Porque é um ideal. É o ideal da Torá. Ele está ensinando a Torá. E o que as pessoas não entendem às vezes, acham que Yeshua trouxe um novo ensinamento. Olha o que ele diz lá em Lucas 12, versos 16 a 21. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde eu recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Elohim lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Elohim. Repararam que é o mesmo ensinamento? Ele está dizendo: vocês não têm que ficar juntando materialidade, vocês não têm que ficar juntando dinheiro, vocês não têm que ficar criando castelinho. Uma casa tem que ser, a casa tem que ser desse jeito, eu tenho que ter o carro desse jeito, eu tenho que ter roupas assim, a minha renda tem que ser tal, eu tenho que ter títulos acadêmicos, eu tenho que ser formado nisso. Não é isso, nós não vivemos para isso. Os discípulos de Yeshua nunca foram esses ideais da sociedade, de ser alguém na vida, de ter coisas, de adquirir coisas. Por isso que eles eram felizes, porque eles tinham o essencial, que era Yeshua, como Messias, e o essencial, que é a Torá, o que a palavra de Deus nos diz para nós fazermos, vivermos, e o modo simples de vida nos garante a tranquilidade. Então o que acontece? Ele vê aqui a gente vê aqui o mesmo ensinamento dos essênios, o mesmo jeito de viver dos essênios, que é o ideal de santidade, que é o ideal de pureza, que é o ideal de vida, Yeshua vai mais ainda, ele ensina sobre o jovem rico. Lembra dessa passagem? As pessoas põem o foco em um monte de coisa e esquecem dos detalhes. Primeiro ele diz assim: olha, o jovem rico pergunta: o que eu faço para viver, ter a vida eterna? Não, viver no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ele diz: olha, obedece os mandamentos. Yeshua diz, ou seja, obedeça as mitzvot, obedeça a Torá. E aí ele vai e diz assim, mas eu obedeço todos. Não, ele pergunta: quais? Aí Yeshua vai lá e diz, não, obedeço todos. Aí ele diz: então tá, então agora só te falta uma coisa: vende os teus bens e divide com os pobres. Aí o jovem rico se afasta chateado com aquilo ali. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza. Se ele fosse um essênio, por exemplo, ele diria assim: tá certo, senhor, tá certo, eu vou fazer isso. Ele venderia os bens dele. Os Talmidim, que tinham o mesmo princípio, fizeram isso.
Tá? A razão por que muitos de nós não somos felizes é porque nós nos agarramos às coisas materiais, à vaidade das coisas. Nós temos a nossa casinha e queremos outra casa. Nós temos um carrinho de mão, a gente quer um carro. A gente tem uma bicicleta, a gente quer uma moto. A gente tem a nossa roupinha, a gente quer um roupão, né? A gente quer uma roupa de marca. A gente vive como se fosse o ideal, muitos, né? Como se o ideal da vida fosse aquisições e não viver para um propósito divino. Tá? O filho de Alexandria, ele relata mais uma coisa interessante, olha só. Dedicavam-se ao trabalho comunitário com intenso prazer, atuando em diversas áreas com o objetivo de tornar a comunidade autossuficiente. Eles viviam em conjunto no mesmo lugar, organizaram-se em companhias, sociedades, agrupamentos e associações e trabalhavam juntos durante toda a vida para o bem comum da irmandade. Repararam? O estilo de vida deles era igual ao dos Talmidim. Estavam sempre juntos, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, que era a Torá, né? Viviam a vida em comum, tinham todos um espírito de santidade, de beleza, de piedade, de amor a Adonai muito forte, amor ao próximo muito forte, amor a si mesmo muito forte. É o mesmo jeito dos Talmidim, tá? Que é o ideal que Yeshua nos requer. Nenhum fabricante de flechas, dardos, lanças, espadas, elmos, couraças ou escudos, nenhum fabricante de armas ou de engenhos de guerra, nem qualquer homem que faça coisas relacionadas com a guerra, ou até coisas que poderiam levar à maldade em tempos de paz, é encontrado entre eles. Gente, não confunda. Israel precisa se defender do ataque do Hamas, senão seria destruição. E infelizmente nós estamos num período em que da Terra que nós estamos caminhando para os dias finais. Então Israel precisa se preservar. Imagina, eu estou aqui dentro de casa e eu confundo esse ideal com uma falsa moralidade. Eu estou aqui dentro de casa, aí o estuprador entra aqui em casa e ele vai violentar minha esposa, minha filha, vai matar, e eu falo, não, eu sou um homem santo, eu sou um homem piedoso, eu não vou fazer nada. Primeiro erro, ser piedoso significa amar. Se eu não amar a minha esposa e nem a filha a ponto de defendê-las, eu não amo. Tá? Se Israel hoje está em combate com 7 nações, com 7 grupos terroristas espalhados por 7 nações, e vem mais ainda à frente, a gente sabe disso, é porque ele está fazendo o papel de amor, ele está amando o seu próprio povo, amando Israel. Eu vi uma postagem muito interessante, a diferença entre o período do Holocausto e o de agora, é que o de agora, o povo judeu tem a IDF, ou seja, tem as Forças de Defesa de Israel. Se tivesse naquela época do Holocausto, não haveria Holocausto. Tá? Israel estaria atacando a Alemanha nazista, com certeza. Então, uma coisa é você se defender, outra coisa é você atacar. Tá? Israel, hoje, não ataca ninguém. Ele simplesmente faz a sua defesa, o seu contra-ataque. Se você sabe que o seu inimigo está preparando uma bomba para jogar na tua cabeça, se você vai esperar que ele jogue a bomba na tua cabeça para reagir, falta sabedoria, né? Então, o fato de eles viverem numa paz era um ideal, que é o ideal de qualquer talmidim, qualquer discípulo de Yeshua quer viver essa paz. Nós não vamos ter essa paz ideal, esse shalom ideal, agora no Olam Hazé. A gente vai ter no Olam Rabá. Então, o próprio Yeshua diz, olha, nesse mundo, né, no Olam Hazé, vocês vão ter aflições. Ele fala para os talmidim, vocês vão ter aflições. Tá? Mas tem de bom ânimo, vocês se animem, porque o mundo vindouro está por vir. Tá? Então, o Paulo dizia o seguinte lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todo homem. Em Mateus 5,9 diz o seguinte, o ensino de Yeshua, né? Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Benei Elohim. Tanto Paulo ali como Yeshua, eles estão fazendo o mesmo ensino dos essênios, ou seja, nós temos que nos empenharmos pela paz. E aí, gente, eu vou terminar aqui porque ainda tem mais. Eu fiz um rascunho para vocês terem uma ideia, para a gente falar sobre os essênios. Eu estou na página 6 e são mais de 10 páginas, tá? Não me lembro quantas são, mas são mais de 10 páginas, que é o meu rascunho. Então eu estou na metade, tá? Eu estou na metade eu vou fazer uma outra continuação para vocês verem como é bonita a vida dos essênios. Mas Shalom não é simplesmente eu chegar para o outro e dizer assim, Shalom, meu irmão, Shalom, minha irmã,
Shalom é promover o shalom. Tá? Então, no que depender de vós, ou seja, eu não tenho que levantar a voz com ninguém, eu não tenho que gritar com ninguém, eu não tenho que fazer maldade para ninguém, eu não tenho que aprontar para ninguém, eu tenho que viver uma vida de talmidim e de essênio, de piedade, de bondade, de graciosidade. O meu falar deve ser bondoso, deve ser gracioso. O meu agir tem que ser bondoso, tem que ser gracioso. O meu pensamento, que vai gerir, né, o gestor da minha alma aqui, ele tem que pender para esse espírito de santidade, de piedade, de simplicidade. Aí eu vou ter shalom. E vou produzir shalom para a vida das outras pessoas. Vou parar aqui, a gente continua sobre os essênios, no segundo vídeo. Vocês vão ver que é bem interessante as semelhanças, né? A gente vai agora, no próximo vídeo eu vou aumentar essa semelhança, para vocês perceberem a grandeza que foi esse grande grupo dos essênios. Um beijo no coração. Que Adonai abençoe cada um de vocês. Manda mensagem, por favor. Clica aí, curtir o vídeo. E se não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o vídeo a ser divulgado muito mais, tá? Para outras pessoas. Beijão.